Vamos lá. Hoje, dia 26 de novembro de 2025, uma data que ficou marcada nessa minha experiência humana, em que completa-se um ano, exatamente um ano, do acidente com o meu filho Lorenzo, de apenas, na época, 1 ano e 4 meses. Estou gravando esse vídeo novamente de uma forma, porque já tem um ano que eu também vivi uma cura muito profunda, né? Eu escolhi passar por isso também. E que no vídeo que eu havia gravado, vou deixar aqui para vocês, também me pediram para que não tivesse música no fundo, mas eu fui, na verdade, convidada, né? Então hoje não é uma entrevista, sou eu aqui comigo mesma e com você aí do outro lado que está ouvindo. Então vou começar compartilhando a minha história. Antes de eu começar contando um pouquinho do acidente, eu vou voltar bem lá atrás para que vocês peguem o fio da meada, para depois que em outros vídeos vão compreender melhor até onde eu cheguei de respostas, tá? Que todo o acidente foi trazendo para mim. Esse movimento que eu fiz de cura mesmo, tá? Uma cura realmente muito profunda e de autoconhecimento. Primeiramente, o Lorenzo é o meu segundo filho, eu tenho um outro de 4 anos de idade. Decidi fazer um parto natural com o Lorenzo em Uberlândia, pela equipe Perolar. Foi um parto extremamente lindo, acolhedor, foi a coisa mais incrível que eu já vivi na minha vida, para que eu pudesse dar todo esse acolhimento, esse amor para ele. Que é uma curiosidade, por que eu voltei aqui? É porque no dia do parto do Lorenzo, no dia, como é um parto natural, a gente sabe que é realmente, né, quando eles sentem de vir. No dia do parto dele, acabou a água da rua. Acabou. Gente, foi um desespero, porque eu já tinha comprado piscina. Na verdade, tinha 2 piscinas, pra vocês terem ideia. Lá dentro do apartamento, a gente tinha comprado aquela piscina assim, né? Que eu tinha um desejo de ir na água para doer menos. Então, assim, foi bem complexo. É muita dor sem a água. Tudo isso começou aí. Nada acontece por acaso. É isso que eu quero deixar bem claro. Beleza, o ano se passaram, a gente morava no apartamento, depois nós mudamos para uma casa num condomínio fechado em Uberaba. Nunca quis aquela casa, né? Acho que na gravidez a gente tem mais intuição, mas enfim, na pressão ali, naquela coisa também, muito hormônio, muita coisa, a gente acabou indo. Tinha uma piscina lá, pequena inclusive, tinha redinha, tá? E no dia 26 de novembro, na verdade, 2 dias antes, no sábado, eu estava numa meditação e me falaram assim: a sua casa vai precisar de muita oração. E eu não entendi, né? No domingo eu falei pro meu esposo que a gente precisava orar mais dentro de casa. Eu já tava, gente, desde a gestação do Teodoro, já num processo de autoconhecimento muito grande. Há um ano antes do acidente, eu estava numa mentoria que me deu assim, falando assim, eu preciso entrar nessa mentoria com a Max Tovar. Então eu já estava nesse processo. 2 dias antes do acidente, os dois tiveram um pesadelo. E eu senti uma raiva que eu não sabia o que era que estava acontecendo comigo. Na terça-feira, no dia 26 de novembro, que aconteceu o acidente, eu estava estudando, né, nesse meu movimento de autoconhecimento, eu estava estudando e eu tinha dado 4 flores, 4 plantas, e olha que foi muito intuitiva essas 4 plantas, porque era para uma só, eu dei 4. E a minha mãe, que é a que me entrevistou, inclusive, sabe? Essa pessoa maravilhosa, pessoa que é minha mãe de alma, tá, gente? Mamãe do coração, uma amiga, um reencontro, assim, que ela foi uma das pessoas mais necessárias e importantes da minha vida, principalmente nesse movimento que tudo aconteceu comigo. Nada é por acaso, mais uma vez, isso. Eu tinha dado essas 4 plantas para ela e ela colocou o nome da minha família, né? Tem 4, né? Então colocou Tiago, Jéssica, Teodoro e Lorenzo. Do dia 26 às 7h30 da manhã, uma planta, o Tiago, morreu. Ela ia me ligar, pegar o telefone para falar assim, Jéssica, vai acontecer alguma coisa. O pedreiro a chamou, ela não pôde me falar. E aí, enfim, acabou esquecendo. Depois, a minha vizinha, que sempre ia lá em casa, a Juju, tava indo lá em casa, ela falou, não, agora não vai não, olha pra você ver. E nesse dia, do dia 26,
eu acordei perdida, o Lorenzo mais choroso, ele tava até gripadinho, assim, sabe? Nós passeamos no condomínio, passei com o Guto, a piscina estava aberta porque meu padrasto estava arrumando o fundo da minha casa. E aí, como terça, a gente tinha nadado no final de semana, na terça-feira o piscineiro ele chega lá por volta da minha casa em torno de 11 horas da manhã, né? Então eu falei assim, veio uma voz, eu lembro direitinho que eu tava ali brincando com as crianças também lá no fundo, antes de eu passear no condomínio, e eu lembro direitinho, gente, essa voz falando assim, me veio assim, vou tampar, pôr a lona na piscina. Aí falou assim, não, você não vai colocar a lona não. O piscineiro vai chegar, daqui a pouco ele resolve aqui e já coloca a redinha. Tranquei a parte onde dava acesso à piscina. Passei com as crianças no condomínio e tal. Eu não queria estar para casa sem sentir um negócio. Eu falei, deixa eu ligar para um amigo meu. Liguei para um amigo meu, sentei ali, os meninos brincando na garagem. E eu precisava entrar para levar o Teodoro na escola, era 11 horas. Só que sempre me ajudava, um ser assim, divino mesmo, que ama as crianças. Ela estava cozinhando, tá? E então essa pessoa com quem era minha parceira ali de casa, que me ajudava, né, com as crianças, com as tarefas de casa, ela estava cozinhando. A minha casa, gente, é um vão assim, tipo, era sala, cozinha, e lá no fundo é a piscina, e um corredor era só de quartos. Então eu sentei na mesa porque me veio uma voz assim, falando assim pra mim, senta e faz a lista de compras. Por que lista de compras? Olha, outro ponto assim que nada acontece por acaso e que tudo estava na minha situação, eu acredito que tudo parecia que estava escrito. 5 dias antes de eu ir viajar, eu ia fazer uma viagem, eu ia ter naquela expectativa, eu ia ter uma das viagens mais incríveis da minha vida, porque eu ia fazer um curso que é Genômica Week com o Dr. Pedro Dada, a doutora Nete, eu estava voltando a trabalhar, né, com a nutrição, enfim, estava num projeto do Ela Nutri. Então eu ia fazer esse curso, seriam 4 dias, né, no canto da floresta. A gente ia ficar lá, e lá a gente tinha piscina e cachoeira. E aí as crianças iam com o meu marido, ia ficar com eles enquanto eu ia estudar. E o acidente aconteceu exatamente 5 dias antes. Depois disso, eu ia para um show, né, que ia ter em São Paulo, ia aproveitar que eu tava lá, e ia maquiar uma amiga minha, no casamento dela. Então, assim, gente, ia ser a semana mais incrível que eu ia ter. Entretanto, retomando a parte em que essa pessoa que me ajuda estava ali, quando eu cheguei para fazer essa lista, que eu escutei essa voz, eu sentei assim, os meninos entraram comigo, Teodoro brincando, Lorenzo também de frente ali com ela ali na sala ali, e eu escrevendo, até conversando com ela também, falta isso, dona, né, falta isso, tal, escrever. Acabei essa escrita, né, o que eu tinha que fazer nessa lista. Quando eu olho, só vejo o Teodoro brincando sozinho. E aí eu olho pra ela e falo assim, cadê o Lorenzo? E ela falou assim, tava aqui agora. Meu coração já falou assim, ele tá na piscina. E eu tinha esquecido de fechar a porta do corredor, do fundo. E quando eu vi, eu fui direto pra onde estava trancado, gente, eu custei a abrir aquela porta. Quando eu vi o que uma mãe jamais poderia, assim, eu acho que desejaria que nenhuma mãe passasse por isso, nenhuma mãe passasse pela morte de um filho. Porque é realmente uma das experiências humanas mais dolorosas, porque não te arranca, é uma dor que não sara, não cura, gente, é uma dor que não tem explicação. Então eu vi o Lorenzo já boiando, o Lorenzo estava com a cabecinha para baixo, o corpinho, ele estava de roupa, sapato, e a gente vai entrar nesse assunto depois, quando eu falar sobre a diferença, natação. Existe a natação e a criança que sabe se contribuir, sair daquele movimento ali com uma roupa, com um sapato, isso é completamente diferente, depois isso vai para um outro vídeo. Eu peguei ele no colo, saí correndo, desesperada, ela também desesperada, o Teodoro viu tudo. Eu peguei ele no colo, parei assim na porta de casa, assim, onde dava saída para sair correndo. Eu olhei assim, me veio assim um pouco de lucidez que eu tive. Pus ele no chão e falou assim, tenta boca a boca.
Eu tentei. Falei, gente, mas eu não sei o boca a boca, eu não aprendi primeiros socorros disso, eu não sei. Aí bate o desespero. Aí vem uma voz assim, eu escutei e falou assim, Jéssica, é hora de você aprender tudo que você já sabe até agora. E aí a lucidez foi embora, acabou. O Teodoro chorando, mamãe, ele morreu. Eu coloquei ele ali, né, deixei ele ali, não sabia mais o que fazer, o que eu sabia era gritar. Tava, né, essa minha parceira, pra ela correr atrás, vai atrás de ajuda. Ela bateu, eu lembro dela bater na porta da vizinha da frente, ninguém atendia. E aí a minha vizinha de frente escutou. Ela escutou os gritos, ela desceu correndo. E olha, gente, a minha vizinha de frente é uma policial civil, tava de férias. E ela começou a fazer os primeiros socorros. Lorenzo, ela, depois, né, eu fui conversando com cada um que estava, não todos, mas essas pessoas principais, assim, que tava nesse dia, e depois a gente conversou, foi uma conversa muito emocionante. Nesse momento, enquanto ela estava salvando ele, eu não vi, eu vou contar a minha parte, depois eu retomo o Lorenzo. Eu, Jéssica, entrei num processo de o sistema nervoso, assim, totalmente debilitado, eu totalmente debilitada, desesperada, zero lúcida. Voltar pro caso do Lorenzo. Essa policial civil estava socorrendo, aí o irmão dela mandou mensagem no grupo do condomínio. E olha que doido, assim, como eu falo, gente, que na minha situação parece que tudo tava escrito, sabe? Tava tudo junto, eu não sei, tava tudo, porque olha isso aqui. Uma das melhores intervencionistas de Uberaba, ela tava lá no dia do condomínio, no dia do acidente, na hora do acidente. Ela tinha acabado, parece que chegado do hospital, tinha feito compra, enfim, ela conta a história que ela sentiu uma dor, assim, dizendo que algo ia acontecer. E o marido dela que viu, né, as pessoas lá, colocando que tinha uma criança que se afogou. Isso já tinha chegado o corpo de bombeiro, já tinha chegado um outro policial, que o guardinha foi atrás desse amigo dele, que foi ajudando essa moça para fazer os primeiros socorros, porque enquanto um estava fazendo os primeiros socorros, ela estava tirando o vômito do Lorenzo. E aí já tinha chegado o TI pediatra, já tinha chegado o bombeiro, ninguém conseguia voltar o Lorenzo, tá? E ela conseguiu, porque ele, Lorenzo, já saiu entubado. E aí foi um monte de gente aplaudindo, foi assim, né? Porque ele já saiu com pulso e entubado do condomínio. E que bênção que ela tava lá, abrigada, sabe? Nisso, quanto o meu marido, que acompanhou toda a trajetória do Lorenzo no hospital, eu vou contar uma parte muito importante em que eu vivi nesse momento de tamanha dor. O que aconteceu? Quando eu estava, né, eu entrei na beira da loucura mesmo, tá? Eu não conseguia ter lucidez, nenhum momento de lucidez eu consegui. O único momento que eu tive de lucidez é porque todas as pessoas chegavam pra mim, muita gente, você tem que ser forte, vamos, Jéssica, principalmente quando aconteceu, né, dele voltar. Ele tá vivo, Jéssica, ele tá vivo, você tem que ser forte. Eu olhava assim pra aquelas pessoas, gente, eu tava assim, forte como? Como que esse povo tá pedindo pra eu ser forte nesse momento? Forte? Que forte? Eu não tô aguentando, gente, eu não tava aguentando. Mas, e aí eu lembro tinha um amigo meu de infância que mora no meu condomínio. Morava, né, porque agora eu não tô lá mais. Eu lembro dele de frente a mim. Eu já contei isso, tá no meu Instagram, sobre pessoas. Eu lembro de olhar pros olhos dele e ele me olhando assim, mas o olhar dele era um olhar assim, eu tô aqui com você. Foi onde eu tive um momento de lucidez, assim, e hoje, né, compreender com ainda mais profundidade aquilo que eu estava estudando, que eu estava me aprofundando, era que uma das coisas mais profundas, uma das coisas que a gente não precisa de palavras, de mais nada, só a presença da pessoa e um olhar sincero de profundo amor. Então isso eu vi nele, naqueles olhos verdes, uma gratidão que eu tenho, assim, ao contar esse momento. Foi muito forte, assim, esse movimento, esse momento, pra mim, me marcou muito o olhar dele. Eu lembro como se fosse hoje, assim, vivendo tudo isso e de uma forma mais graciosa e gratidão pela vida dele. Naquele momento eu tive lucidez. Nessa lucidez que eu tive, eu pensei assim, gente, eu preciso ligar pra Daiane e pro Rodrigo. E meu celular eu nem sei onde estava mais, enfim, aquele movimento, aquela loucura.
consegui ligar pro Rodrigo, né, falando pro Rodrigo, o Rodrigo saiu correndo, foi atrás pra me ajudar, ele e a Dayana. Então, naquele momento em que todas as pessoas pediam para eu ser forte, a Day, que é uma psicóloga, tive um socorro psicológico também. Isso que foi, assim, extremamente necessário e importante para esse momento. O que foi? Ela vendo, né, tudo aquilo acontecer, todo mundo lá barulhando, e eu não conseguia ter lucidez, eu não conseguia sair do transe, da dor. A gente foi pro banheiro, porque eu ia tomar banho para ir pro hospital, nisso o Lourenço já estava no hospital, como eu havia comentado, e nós fomos para dentro desse banheiro, inclusive o banheiro das crianças. Ela fechou a porta, ela ficou segurando a porta, porque tinha gente que queria entrar, a gente fechou, e ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei assim... E aí ela falou assim, Jéssica, chora essa dor. Gente, eu tava em momento de parto, meu corpo, e eu chorava essa dor. É culpa minha, e não sei o que, e falava tudo o que eu tava sentindo, e eu chorava essa dor. Gente, eu tive um parto de dor, é realmente um parto, eu sentia parindo, e eu gritava, e eu gritava, e eu gritava, e esse parto saía do meu corpo. Eu fiz o que o meu corpo pedia, tá? Era isso, eu precisava liberar isso. Quando saiu aquela dor, aquele desespero, tudo que eu tinha vivido, o meu corpo eu deixei, e ela permitiu com que eu vivenciasse essa dor, com que o meu corpo vivenciasse essa dor. Era como se depois uma luz grande foi vindo, uma luz grande, eu sentia uma luz vindo lá de cima, era a coisa mais linda, e que eu senti na minha vida, assim. E eu senti outras pessoas aqui comigo, outros seres, assim, de luz, uma coisa mais incrível de toda a minha vida, como se uma deusa renascesse, sabe, assim, essa força conseguiu vir. Quando veio, eu consegui tomar banho, eu consegui sentir uma coisa, uma fé, uma lucidez, algo que renasceu por eu ter permitido sentir essa dor, por ter permitido que meu corpo vivenciasse tudo isso que ele precisava fazer, para que daquele momento em diante eu conseguisse fazer o que eu precisava fazer para poder estar melhor para o meu filho, né? Para esse momento, porque eu não sabia o que me aguardava dali em diante. E então consegui ir pro hospital, ela me levou pro hospital. E aí, antes de chegar, a gente ajoelhou no chão, no asfalto duro, gente, eu lembro de uma roda, assim, todo mundo ajoelhado, orando, sabe? E tinha uma mistura de pessoas ali, cada um com a sua crença, umbanda, evangélico, tinha pessoas da igreja, ou que nem eu acreditava, era uma roda de gente, assim, cada um ali se conectado com algo maior, sabe? Todos ali de mão dadas pra manifestação do Lourenço ali, da vida do Lourenço. Então, depois disso, eu consegui entrar no hospital. E eu lembro de quando eu entrei no hospital ali com meu marido, eu cheguei, né, o Lourenço já estava entubado. E eu, gente, parecia que não existia ninguém dentro do hospital, ali só existia eu e ele. E eu comecei a cantar alto, né? Depois que eu terminei de fazer as orações, a moça falou assim, canta baixinho agora, tá? Pra não atrapalhar os outros pacientes. Ai, desculpa. Mas enfim, ela deixou eu cantar, eu cantei pro Lourenço. Quando eu cantei uma música pra ele, e aí o coraçãozinho dele disparou. Então, dali em diante eu não sabia o que me aguardava. E foi um dos dias mais desafiadores da minha vida, mais dolorosos. Mas também houve uma morte, né? Uma morte do Lourenço e uma morte da Jéssica. Então, teve duas mortes mesmo. Morte de quem eu era, morte de tudo que eu acreditava, uma morte. E hoje, 26 de novembro de 2025, há um ano, Enzo tem 2 aniversários. Então hoje ele comemora a vida dele. Hoje eu comemoro um ano de vida dele, que ele escolheu voltar. Ele escolheu estar aqui de novo. Eu não vou dizer que Deus mandou meu filho de volta, enfim, cada um tem, porque quando a gente diz assim, parece um Deus injusto, né? Porque meu filho tá aqui, outros não estão aqui, entende? Então eu acredito que também é uma questão de escolha do próprio ser. Então eu acredito que o Lourenço, ele escolheu voltar. E quando tudo aconteceu, né, nesse movimento de busca, de
de pedir ajuda, de pensar o que eu poderia fazer pelo meu filho ali, eu falei assim pra Deus: Deus, o Lorenzo é teu filho, ele não é meu. Eu conheço, e você também conhece, a essência do Lorenzo. Um menino livre, alegre, que gosta de andar, correr. Era o Lorenzo onde ia, brilhava, sabe? Então, caso ele volte pra terra, caso ele retoma a vida mesmo, que seja inteiro, que seja para um milagre completo, que ele venha andar, falar, correr, brincar, que ele possa fazer tudo de novo, Deus. Então, e falava pro Lorenzo também junto: Lorenzo, a escolha é sua. A mamãe te liberta. Você tá livre, você não precisa voltar pra mamãe. Tá tudo bem, eu vou ficar bem. Então eu te liberto, meu filho. E assim eu pedi pra Deus isso também. Essa foi uma das decisões e uma das escolhas mais desafiadoras também desse momento, mas também de tamanha lucidez minha. E vou voltar aqui para contar o vídeo dos próximos capítulos do Lorenzo, porque já estamos com 25 minutos. E termino de contar essa história amanhã gravando um outro vídeo falando sobre como foi o hospital, sobre culpa, sobre perdão, sobre muitas coisas que eu sinto de falar aqui depois desse um ano, de tamanha sabedoria que eu fui tendo nesse caminho, e compartilhar de todo o meu coração, compartilhar que eu possa, as minhas palavras, a minha experiência que eu vivi, possa poder também contribuir para outras tantas famílias que passaram ou não passaram por situações totalmente diferentes, mas que possam sermos aí uma conexão disso, né? Todos somos um. Então, a minha vida, a minha experiência, as minhas palavras, o que eu aprendi, o que eu me curei, também contribui para a cura de tantos outros, assim como a cura de outras pessoas também contribuíram tanto para a minha, né? Essa união, essa força aí. Então, nos próximos capítulos eu entro aqui para contar mais um pouquinho sobre a história, sobre a minha história, a história do Lorenzo, a história da minha família. Obrigada a você que ficou até aqui, esse tempo, me escutando, me ouvindo, me acolhendo, emocionando, enfim, tantas coisas aí. Então, obrigada. Até o próximo vídeo, que será em breve. Espero que amanhã, acho que vou fazer uma maratona, assim, dos vídeos para poder fechar a história dele, tá bom? Beijo.